Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Vamos dar início à nossa aula 5 da aula de apoio extra, com foco em Poconé e na Transpantaneira. Essa aula de apoio de hoje vai ser uma somatória da aula anterior, né? Só respondo aos colegas que estão vendo o slide. Eu acabei de começar a compartilhar. Tá aparecendo tudo certinho? Deixa eu só fazer o login aqui. Eu já acompanho vocês, né? Sim, beleza. Só deixa eu conectar com a minha conta aqui para poder estar visualizando a pergunta de vocês. Essa aula de hoje vai ser uma somatória com a anterior, né, como eu estava comentando, que foi sobre o Pantanal, né? Ela vai servir como um aporte, como um suporte para vocês. Deixa eu só baixar aqui. Como um suporte para vocês estarem melhor se localizando, né, quando a gente realizar a aula de campo. Bom, deixa eu só deixar aqui o chat aberto. Pronto. Maravilha. Bom, vamos lá. Por onde a gente pode começar, né? A gente está iniciando essa nossa discussão. Primeiro eu quero perguntar para vocês se está tudo de boa o áudio, estão conseguindo me ouvir bem, se está fazendo algum barulho, algum ruído, está tudo tranquilo? Tudo ok. Beleza, então. Bom, então vamos lá. O que acontece? Qual que vai ser a dinâmica da nossa aula de campo? O principal que eu acho que a gente precisava saber para antes de ter essa aula de hoje era conhecer um pouco melhor como era a dinâmica do Pantanal, como ele surgiu, né, como que foi a evolução, por que que ele é tão alagado, né, como que foram esses regimes deles, né, de ter o período de estiagem e o período de chuva e mais intensa, né, que vai mover as oscilações dos alagamentos, né. Eu acho que é, tendo bem em fresco na memória de vocês como que foi o conteúdo da aula anterior, essa daqui eu acho que talvez não seja tão necessário assim a gente ficar repetindo as mesmas coisas, né, para não ficar um pouco maçante para vocês. Então aqui vou apresentar algumas coisas novas e quando o assunto puxar um pouco mais para o Pantanal, eu já vou logo falar só coisas muito pequenas pinceladas, né? Porque eu acredito que a aula anterior já vai dar dado um aporte bom para vocês sobre Pantanal, né? Então, sem mais enrolações, vamos começar. Bom, essa aqui é a estrutura da aula que eu preparei para vocês hoje. Bom, vão ser divididas em 4 partes. A primeira vai ser uma introdução, né, falando da cidade de Poconé, onde a gente vai passar lá uma parte da aula de campo. Segundo, vamos estar falando um pouco mais da relação histórica do garimpo de ouro em Poconé. E o terceiro vai ser a Transpantaneira, né? Que é uma grande travessia que atravessa praticamente boa parte do Pantanal. E por fim, a gente vai falar um pouco de técnicas de pré-campo, né? Utilizando o Google Maps e o Google Earth, né? Algumas ferramentas, quais as diferenças entre os dois. Então, em resumo, vai ser uma aula bem rica que a gente vai aprender bastante coisas diferentes aqui e abordar alguns temas específicos dentro de temas mais amplos. Por exemplo, impactos ambientais em Poconé e na Transpantaneira é um tema bem amplo. Aí eu peguei um tema específico para a gente tentar exemplificar aqui como que a gente pode fazer esses estudos. Porque o princípio continua o mesmo das outras aulas que a gente já teve. Eu vou estar dando pequenas pinceladas para vocês aqui, mostrar pequenos elementos, pequenas descrições, coisas bem introdutórias para vocês sobre o tema, né? E mais uma vez eu vou sempre reforçar que vocês sempre estejam lendo, né? Uma atividade muito presente no pré-campo é você ler sobre a área de estudo, sobre as técnicas que vocês vão utilizar, sabe? Ter bem claro na memória de vocês o conteúdo que vocês aprenderam, né? Revisitar esses conteúdos antes dessa aula, porque a aula de campo ela vai ser o momento que vocês vão colocar em prática, visualmente, na experiência do campo, tudo que vocês viram ao longo da disciplina. Ou pelo menos os principais elementos que vocês viram na disciplina. Geralmente a aula de campo vem no final da disciplina ou depois de um tempo que vocês já conseguiram algumas informações importantes. Como, por exemplo, fazer relações, né? Que é digamos assim, que foi o principal movimento inicial que vocês estão tendo agora. Né? Tanto é que a atividade que foi passada, né, que a gente vai abordar na semana que vem, ela basicamente é vocês colocarem a capacidade de fazer relações entre elementos geográficos de forma integrada.
né? Ou seja, fazer uma análise integrada da paisagem, né? Que já é uma técnica um pouco mais avançada, que precisa de uma certa maturidade em geografia, que vocês vão estar adquirindo aqui ao longo da disciplina, né? Então, a aula de campo vem nisso, para colocar essa prática em vigor, e aqui também, durante a nossa aula de apoio, a gente vai incitar ela ao longo da discussão. Por enquanto, estão tranquilos, né? Tá fluindo bem. Podemos, então, dar início ao conteúdo. Tem alguma pergunta? Ou podemos continuar tocando barco? Então, vamos lá. Primeiro tópico, a cidade de Poconé. Bom, esse aqui é a entrada da cidade, né? Capital do Pantanal e das tradições culturais. Por que que recebe esse nome? Em Poconé, é, as festas católicas, né, assim como algumas cidades tradicionais em Mato Grosso, eles têm a festividade dos santos da religião católica de forma muito fervorosa e que atrai pessoas de todo o Mato Grosso para essas festividades, né? Ou seja, são além do atrativo cultural, tem uma valorização social muito importante. Ou seja, todos são grandes eventos que acontecem dentro dessas cidades, né? Então, conhecer quais são essas festividades, como elas acontecem, são muito importantes, certo? Para a gente conseguir, porque se a gente quer entender a morfologia da cidade, se a gente quer entender todos aqueles conceitos que a gente viu na disciplina, a gente tem que conhecer a história e a cultura de todos os lugares que formos ou que pelo menos que tivemos vontade de realmente entender. Porque através da história e da cultura, conforme a gente já viu na disciplina, ela vai deixar marcas na paisagem. E essas marcas vão exibir relações. Daí, tranquilo, né? Então, vamos lá. Bom, o que a gente tem de informação sobre a cidade de Poconé? Bom, ainda falando um pouco daquela questão da parte cultural, tem um trabalho muito bom que a professora Sônia orientou, que é esse daqui, ó, Patrimônio Imaterial da Festa de Cavalhada de Poconé, né? Que é uma festança típica, que lá vai estar falando também um pouco dessas paisagens simbólicas de Poconé, né? Ou seja, uma outra abordagem para você estar enriquecendo ainda mais, né, a visão de vocês sobre a cidade, né? Então fica como uma leitura a mais. Mas vamos lá. O município de Poconé, localizado na microrregião denominada Alto Pantanal, possui uma população estimada em 33.315 pessoas, né? Mais ou menos 30 mil habitantes, segundo o censo do IBGE em 2020. Tá? Onde que fica a região da microrregião do Alto Pantanal? Aqui tem um mapa esquemático que a gente já consegue se localizar. Bom, aqui o mapa do Brasil, Mato Grosso, aqui as divisões em mesorregiões, né? E dentro dessas divisões das mesorregiões, está na mesorregião centro-sul de Mato Grosso, essa daqui, e dentro das mesorregiões tem as micro-regiões, que aí tem a do Alto Pantanal, que é nessa parte mais abaixo, aqui na esquerda embaixo, né? Então, essa análise escalar é importante que vocês não só compreenderem, mas trazerem também no trabalho de vocês, que é essa questão da localização. Muitas vezes, quando a gente vê um termo, assim, uma localidade, ela pode ficar meio dispersa, né? Micro-região do Alto Pantanal, mas onde que fica realmente? Né? Ter essa curiosidade de ir atrás é importante. Isso também a gente viu nas aulas anteriores, né? Quando a gente vê alguma unidade geológica, geomorfológica, né? Por exemplo, Planalto dos Guimarães, Planalto dos Acantilados, né? É, Depressão Cuiabana, né? Mais ou menos onde que fica essa localização, né? Por que que tem esse nome, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de dúvida e esse tipo de situação é interessante vocês irem atrás. Então, fica um dos exemplos. Vamos dar continuidade à leitura. Ó. Ele está distante cerca de 100 quilômetros da capital mato-grossense, Cuiabá, a uma latitude de 16 graus, 15 minutos e 84 segundos, né? Vamos lembrar aqui que são essas nomenclaturas, né? O grau vai ser representado por esse círculo, os minutos com um risquinho só e os segundos com 2 risquinhos, né? E sendo dividido em latitude e longitude, né? Latitude sul
e longitude oeste, né? Ok. Estão numa altitude de 142 metros. O que isso nos revela? Que ele tem uma altimetria parecida com qual cidade? Qual cidade que vem na mente de vocês que tem uma altimetria mais ou menos de 100 metros, cento e poucos metros? A galera do Meet consegue dar uma ideia de qual cidade que tem essa metria também? Consegue intuir chutar alguma cidade que vocês conheçam? Bom, cri-cri, né? Brincadeira. Cuiabá. Cuiabá tem uma altimetria mais ou menos disso. Ela, nas partes que são mais baixas, né, que são relativamente planas, em Cuiabá, segue mais ou menos essa altimetria. Então, talvez ali a gente vai ver relações um pouco diferentes, né? Porque a gente vai ver uma cidade que tem mais ou menos a mesma altimetria, porém talvez a sensação térmica seja parecida ou diferente. Será que vai ser diferente? Será que ela, pela presença de água no entorno, né, por ser um lugar que vai estar bastante vegetado, bastante presença de água, vocês acham que a temperatura de lá vai ser parecida com aqui de Cuiabá? O que vocês acham? Você acha que a sensação térmica lá vai ser parecida? Acho que não. Bom, vamos tirar a prova. Ó, temperatura Cuiabá. Agora, a 33, chuva, umidade e vento, né? E a oscilação está aqui, né? Vamos ver agora Poconé. Vou salvar. Aceitar. Se bem que esse site aqui eu não estou gostando muito não dessa temperatura que está mostrando. Eu acho que é um pouco diferente. Art Stephanie, seja bem-vinda. Previsão de Poconé para os próximos 15 dias. Vai variar entre 25 mínima e 37 máxima. Então a gente percebe que tem uma certa similaridade, né? São um pouco parecidas. Né? Porém, os números nem sempre eles vão mostrar todas as aqui em Cuiabá, né? 25 a 38, né? Que essas oscilações. Então a gente percebe que tem oscilações similares. Por que será? Que talvez a temperatura seja mais ou menos parecida. Porque se a gente olha, por exemplo, Chapada, ó, é um pouco mais ameno. E a variação também é menor. Lembra que a nossa variação de Cuiabá, ó vai virando 20, 29 e 21, né? Que olha em Cuiabá, variação de 33 a 26. Ou seja, aqui a temperatura está mais alta. Né? 33 a 26, mais ou menos parecido com Cuiabá. Bom, se é uma coisa que está a 100 quilômetros de Cuiabá, por que será que a temperatura é mais ou menos parecida? Nos números, tá? Sensação térmica, aí a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco. Tipo assim, a altimetria, ela influencia bastante na temperatura. Só que na temperatura enquanto valor, né? Talvez a sensação térmica seja um pouco parecido em algumas horas do dia, certo? Mas talvez no período mais à noite, por exemplo, nas fazendas, assim, que são um pouco mais distantes, mais ao longo da Transpantaneira, talvez a sensação térmica seja diferente. Ou seja, elas chegam em temperaturas mais amenas. Provavelmente ali, naqueles dados que a gente olhou, as estações meteorológicas vão estar em mais ou menos as mesmas condições, talvez. Ou seja, talvez no meio da cidade, numa parte que não tem muita vegetação, né? Isso daí é um conceito interessante, né? Da gente pensar um pouco na questão do clima, que para a gente ter uma noção real da temperatura, da sensação térmica, a gente precisa fazer medidas ao longo de vários pontos da cidade. Sabe? Não é só na parte urbana, igual, por exemplo, aqueles dados que a gente viu ali no Google. Entendeu? Então, talvez, enquanto a temperatura seja mais ou menos parecida, talvez ao longo da cidade a variação seja maior.
Ou seja, talvez na cidade ali de Poconé tenha lugares que sejam um pouco mais a menos, por conta da alta densidade da vegetação, que aí em Cuiabá não tem com tanta frequência, né? Porque vamos lembrar que ali na parte de Poconé, ela pega não só o bioma do Pantanal, né? Tem algumas partes que pegam algumas faixas do bioma amazônico também, né? Mas beleza. Então, tirado essas dúvidas, talvez a temperatura seja um pouco parecida, mas vai haver diferenças e a gente vai experienciar elas ao longo da aula de campo, né? Então, além, lógico, nos valores, também durante a própria aula de campo vai servir também para a gente experienciar se tem diferença ou não. Bom, sua extensão territorial é de 17 mil quilômetros quadrados, possui os biomas Cerrado e Pantanal, com uma área alagável localizada entre os rios Cuiabá, Paraguai, e se estende até a Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, né, que, se eu não me engano, é o que fica próximo da Transpantaneira, que o professor quer ver para a gente, né, uma coisa assim. Bom, então, aqui vai ter um mapa de Cuiabá até Poconé, mais ou menos 1h30, e eu acho que eu recortei o valor, mas deu 108 quilômetros, né? Ou seja, mais ou menos 100 quilômetros mesmo, né? Mas, beleza. Sobre essas informações aqui, a questão de micro-região, a questão da distância, talvez da relação de temperatura, né? Tá tranquilo? Vocês conseguiram captar mais ou menos a ideia? Tudo certo, Giovanni. Beleza, então. Então, fica também as duas recomendações de leituras, né? Tanto do patrimônio material da festança de Cavalhada de Poconé e a questão da disponibilidade hídrica da micro-região de Alto Paraguai, que é onde a gente vai estar. Né? Duas leituras interessantes, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês depois. Vamos dar continuidade. Bom, agora vamos falar um pouco da parte histórica. Né? O processo de ocupação da região de Poconé é antigo, remonta desde a sua fundação em 1777, quando da descoberta das minas de ouro Beripoconé, que significa, né, nome proveniente de uma tribo indígena que habitava a região. Na localidade, eu não respeitei muito bem as vírgulas, né? Quando da descoberta das minas de Beripoconé, na localidade, né? E Beripoconé significa o nome de uma tribo indígena, né? Que habitava a região. Tranquilo. Bom, como que se desdobrou isso, né? Dando assim início ao primeiro ciclo do ouro nessa região e terminando por volta de 1864, e teve uma reativação em 1982, com o início do segundo ciclo do ouro, perdurando até os dias atuais. Essa atividade exploratória ainda constitui uma importante fonte de renda para o município de Poconé. Ou seja, o que essa parte histórica nos revela? Uma coisa que eu quero que vocês tirem dessa aula e comecem a perceber a partir de hoje, em todas as aulas de campo que vocês fizerem, e em todos os municípios que vocês conhecerem, é que sempre vão atrás da história, porque a história vai nos dizer muito sobre a materialidade da cidade. Por exemplo, as cidades que começam com a intenção apenas da extração de ouro, normalmente, não uma regra, né? Afinal de contas, Cuiabá é a exceção dessa regra, né? Mas geralmente a cidade não vai se desenvolver tanto. Porque a intenção delas, vocês concordam que uma cidade que foi desenvolvida para extração de ouro, ela vai ter ali a estrutura mínima para que a atividade continue sendo feita ali. Vocês concordam que a intenção é diferente? Quando vocês vão para alguma região, por exemplo, quando vocês vão construir uma cidade com a intenção de realmente morar lá, desenvolver, industrializar, enfim, quando vocês têm a intenção de desenvolver a cidade, ela vai ter uma morfologia diferente. O que eu sempre percebo é que é o tamanho das estruturas. Às vezes vão ter casos de. Vai ser muito mais comum, por exemplo, quando vocês forem, sei lá, talvez para Sinop, de verem ruas mais asfaltadas, né? Com aquele asfalto um pouco mais grosso, com estruturas maiores, talvez tanto de farmácias como supermercados, casas de 2 andares ou talvez, né? Estruturas um pouco maiores. Então, tipo assim, vai ser uma cidade que visualmente vocês vão perceber que é um pouco mais evoluída. Só que acontece, cidades que focam na extração do ouro, geralmente elas não chegam nesse patamar. Elas ficam em casas ali pequenas, né? Não que seja uma regra, mas comumente casas mais pequenas, de um andar, mercados pequenos. Então, tipo assim, é uma cidade que ela meio que, na minha opinião, quando a cidade é construída com a intenção da exploração de ouro, né, ela demora para se desenvolver.
Por exemplo, Poconé, ela tem mais ou menos 2 décadas. Né? Não, perdão, acho que 2 séculos, perdão. Troquei as palavras. Dois séculos de existência. Quando vocês forem lá, vocês percebam como que é a morfologia da cidade. E se questionem. Será que o jeito que as casas estão, que os bens e serviços ali da região estão, será que tem a ver com o modo como a cidade foi pensada ao longo do tempo? Ou seja, será que a influência do foco na extração de ouro influenciou a cidade? Será que, por exemplo, a extração de ouro, que a gente vai ver que é uma perto da cidade, influenciou a qualidade de água? Será que a água, o gosto da água deles lá não é meio metálico? É um pouco diferente? Em todas essas questões que a gente tem que pensar. Porque a extração de ouro, ela influencia a sociedade como um todo. Não é só na questão econômica. É em várias áreas. Né? Então, se a gente vê, sempre que vocês verem esse elemento, que a cidade ela foi criada com a função de ser uma área que vai extrair ouro, já vão com a seguinte ideia. Provavelmente ali vai ser uma cidade que talvez não vai estar tão desenvolvida. Porque a intenção não foi desenvolvimento, e sim extração de ouro. Parece uma coisa meio óbvia, mas com o passar do tempo, vocês vão ter essa ideia e vão começar já a conseguir tirar algumas conclusões quando vocês estiverem observando a paisagem. Conseguiram assimilar um pouco, mais ou menos, essa história da história, a relação da extração de ouro com a morfologia da cidade? Bem tranquilo, né? Então, é isso. Vamos dar continuidade, então. Vamos falar um pouco, então, mais a fundo quais são esses impactos, né? Como que a extração de ouro influencia no meio ambiente, né? Então vamos lá. Dentre os inúmeros impactos ambientais, um deles, né, que a gente pode ressaltar, é do garimpo de ouro em Poconé. Né? Vamos lá, então, falar do como que acontece esse impacto, né? Dentro dos diversos tipos de impacto que a atividade do ouro causa, a gente vai destacar um em específico, que é a utilização do mercúrio. Mas tem vários outros, porque a extração do ouro, ela vai estar sempre revolvendo o solo, né? Sempre lavando e lixiviando o solo. E a gente sabe quando isso acontece, vai empobrecendo o solo, vai prejudicando a formação das estratigrafias. Então, tem outras áreas também que tem essa influência, né? Mas a gente vai focar só aqui na parte do mercúrio e é aquela coisa, como aqui a gente é uma discussão só introdutória e não talvez fazer um panorama geral, eu recomendo que vocês peguem mais ou menos a forma como eu estou analisando um elemento específico de impacto ambiental e utilizem essa base para entender os outros. Belezinha? Então, vamos lá. Como funciona a utilização do mercúrio e qual que é o impacto que ele causa? Bom, o mercúrio dissolve no garimpo as rochas e forma pequenos grãos de ouro que se agregam com a ajuda do mercúrio, formando amálgamas, que é a reação química de uma solução, né, ou seja, uma mistura de um metal em mercúrio, no qual pode ser separado com mais facilidade utilizando o maçarico, pois o ponto de fusão do mercúrio é mais baixo que o do ouro, portanto, ele evapora. Ou seja, é um processo. Né? Ou seja, a relação. Deixa eu só arrumar aqui. A relação do mercúrio no garimpo é basicamente uma questão processual. Ou seja, o mercúrio ele tem uma característica de elemento que ele consegue atrair os metais, como se fosse um ímã. Né? Tirando o ferro e a platina, os restantes dos metais são atraídos pelo mercúrio. Então, eles pegam aquelas cuias, né? Acho que eu consigo pegar uma aqui para mostrar. Aqui, vídeos. Aqui, ó. Pegam essas cuias, colocam o mercúrio, e aí eles ficam fazendo esse processo de como se fosse limpeza do solo, como se fosse uma peneira mesmo. E aí o mercúrio ele vai atraindo esses pequenos grãos de ouro e vai ficando mais juntinho, certo? Formando amálgamas, que chama. Amálgama é uma coisa que acontece nas obturações
Sabe aquelas obturações que tem aquela característica meio de prata, assim? Aquela massinha que coloca no dente, né? Muito antiga, que hoje em dia eles nem utilizam mais. Aquilo ali é uma amálgama de prata com mercúrio. Ou seja, é uma mistura, né? Ou seja, é uma solução, é uma mistura da prata com o mercúrio que vão, né, tá ali no dente ali tampando aquele buraco. E aí eles utilizam mais ou menos um processo parecido para encontrar ouro. E aí quando eles fazem essa peneira e vê que formou a amálgama, ou seja, formou essa mistura entre o mercúrio e o ouro, aí eles pegam o maçarico e, né, taca fogo ali nessa amálgama. E aí o que acontece? Quando eles fazem isso, o mercúrio, que o ponto de fusão dele é menor que o do ouro, ele evapora primeiro. Aí só sobra o ouro mesmo, certo? Tá, mas isso em menor escala. E agora quando se trata de maior escala, né, num garimpo grande? Bom, em garimpos onde é utilizado maquinário mais pesado, ou seja, garimpos maiores, como balsas ou os sedimentos são degradados dentro de misturadores, onde se costuma também utilizar o mercúrio para evitar que partículas de ouro sejam desperdiçadas. No fim, os restos contaminam. Enfim, cara, hoje tá foda, hein? No final, os restos contaminados são despejados no solo ou no rio. Né? Tô meio disperso aqui, mas tranquilo. Então, o que acontece? O mercúrio, ele, digamos assim, é fundamental para o garimpo, certo? Ou seja, ele é importante para o garimpo. E aqui a gente vê algum dos motivos para ele ser importante. Ou seja, é as características dele e a relação dele com a reação de outros metais. Porém, quais são os impactos de verdade, né? Isso aqui basicamente é a lógica por trás, o motivo para eles utilizarem. Mas quais são os impactos? Vamos lá. O mercúrio metálico, ele é lançado no meio ambiente, ele é volátil, podendo ser oxidado e metilado para a forma mais tóxica, né, que é o metilmercúrio, incorporando-se aos organismos vivos pela cadeia alimentar, dessa forma podendo causar sérios danos à saúde dos animais e do ser humano. Ou seja, quem que mais absorve o mercúrio, né? Os seres, os peixes principalmente, a vida aquática, né? Porque essa parte do garimpo, ela envolve também água, sabe? Ou seja, a contaminação, ela vai através do solo em alguns garimpos? Sim, também. Só que o principal caminho que ele corre e que mais impacta é na água. Porque os peixes, vamos fazer uma associação básica, uma relação básica, como eles estão o tempo todo na água, eles estão o tempo todo em contato com o mercúrio. E ele em grandes quantidades, que nem tem nos garimpos, né? Ou seja, os garimpos eles sempre envolvem muita quantidade de mercúrio, porque eles usam bastante, né? Para que realmente, como eu coloquei até no slide anterior, para que não haja perdas de nenhuma parte de ouro em nenhuma forma, então eles usam bastante. Então, sempre vai ter bastante mercúrio ao longo dos garimpos. E isso impacta muito a vida aquática. E através dessa vida aquática, quando a gente consome esses animais que comeram, que tiveram contato com o mercúrio, isso entra para a gente através da cadeia alimentar, como está colocado aqui, de forma indireta. Tá, mas quais são os impactos para a saúde? Né? Vamos supor que vocês queiram mais exemplos. Vou trazer dois research para vocês aqui, duas pesquisas. Ó, primeiro eu vou trazer da forma mais tóxica, né? E depois eu vou trazer o metilado, né? Que ele pode provocar modificação no DNA e câncer nas pessoas, né? Mas primeiro vamos no metilmercúrio, né? Que é a versão mais tóxica. Bom, os sintomas decorrentes da exposição de metil-HG, né? Que é o metilmercúrio, são de origem neurológica e consistem em distúrbios visuais como escotomas, né? Ou seja, visão turva, redução do campo de visão, ataxia, que é a baixa coordenação para andar, parestesia, insensibilidade na pele, neurestenia, dor nos nervos, perda da audição, disatria, dificuldade na articulação das palavras, deterioração mental, tremor muscular, distúrbio de mobilidade,
e no caso de exposição grave, ou seja, a exposição a muita quantidade de mercúrio, paralisia e morte. Aí casos específicos, né? Verificou-se que certas regiões do cérebro são particularmente sensíveis aos efeitos tóxicos do metilmercúrio. A saber, o córtex cerebral, experimente a parte visual, né? A camada granulosa do cérebro é particularmente prejudicial ao desenvolvimento de embriões, os quais são 5 a 10 vezes mais sensíveis que os adultos. Além disso, em ratos é comparável que o metilmercúrio exerce ação cancerígena. Ou seja, o que está dizendo aqui para gente? Que causa um estrago danado no corpo, principalmente nas áreas que envolvem o cérebro. Né? E também pode influenciar também na criação de câncer. Então, vocês imaginam isso em alta densidade numa cidade, impactando várias pessoas. Então, imagina como que deve ser esses avanços. Se a gente fizer um estudo, por exemplo, dos impactos da utilização de mercúrio em Poconé, provavelmente a gente vai ver pelo menos alguns desses sintomas aqui em algumas pessoas, principalmente os que estão mais próximos do garimpo. Então, assim, o mercúrio é um agente extremamente ruim para a sociedade, causa muitos impactos, sabe? E aqui são alguns exemplos. Vamos pegar em outra pesquisa também. Ó, a intoxicação por mercúrio pode provocar danos ao sistema neurológico. As consequências podem variar desde dores no esôfago, diarreia, a sintomas de demência. Depressão, ansiedade, dentes moles por inflamação e falhas de memória também estão entre os sintomas. Então, o que a gente percebe? Que, se vocês também colocarem no Google, mercúrio e garimpo de ouro, vai aparecer muitas e muitas pesquisas que são realizadas, acho que talvez desde a década de 90, sobre o impacto do mercúrio na vida das pessoas, sabe? Como um agente extremamente poluente, tanto para o meio ambiente como para as pessoas também, que se relacionam com o ambiente. Então, como a gente está falando de Poconé, que é uma cidade que tem um garimpo que fica do lado da cidade, a gente já vai conseguir fazer algumas relações de impactos. A gente vai começar a constituir que talvez ali a gente tenha pessoas que talvez tenham sido impactadas pelo mercúrio, sabe? E pelo garimpo de forma geral. Ao mesmo tempo que talvez tenha trazido algumas oportunidades de emprego, a gente, como geógrafo, a gente sempre tem que levar em consideração a unidade, ou seja, o todo. Não, a gente tem que ver não só essas oportunidades de empregos que vão ser geradas também, sabe? Mas também quais são os impactos para o ambiente e para as pessoas que vivem lá, daquela atividade. Por isso que quando vocês estiverem fazendo as atividades profissionais de vocês enquanto geógrafos, vocês sempre vão ser, o esforço de vocês, né? E aí fica também um esforço para quando vocês fizerem as próximas disciplinas de planejamento, é sempre levar em conta toda a noção integrada da realidade. É levar em conta os pontos positivos, os negativos, levar em consideração o todo. Porque essa que é a grande atribuição do geógrafo, a grande qualidade que nós temos, de ter essa visão integrada. Mas acho que é basicamente isso sobre o ouro. Podemos dar continuidade? Ficou alguma dúvida sobre quais são os processos que acontecem, as doenças? Tá tranquilo? Então, beleza. Bom, já que conhecemos uma parte da realidade, vamos conhecer outra. E agora, para isso, eu vou passar um vídeo do canal da UFMT, né, TV Universidade, que é esse daqui, né, que é da série Conheça Mato Grosso, que aí eles falam de várias cidades e de características delas. Bom, quais são os principais elementos desse vídeo, então? O que eu queria mostrar para vocês? Que Poconé, em específico, ela teve uma constituição da sua cidade que foi, como é que eu posso dizer? Que a cultura se tornou uma coisa central na cidade. Ou seja, é uma coisa que, digamos assim, é uma atividade que você pode realizar lá, que vai te dar caminhos para você conseguir se situar. Mas espera aí, acho que deixa eu ver se tem legendas aqui. Não, não tem. Mas tá bom. Esse vídeo ele é muito interessante porque ele vai mostrar que tem várias atividades que acontecem na cidade que, digamos assim,
que a estruturam, ou seja, que influenciam na sua morfologia e nas relações que ela constitui. Quais são as atividades? Uma é a atividade religiosa, né, que a gente já tinha comentado. A segunda é a questão do turismo, né? Porque o que acontece? Pessoas vêm de todos os lugares do mundo e do Brasil para conhecer, para ter uma relação direta com a fauna e com a flora do Pantanal. Certo? E aí eles fazem uma atividade muito parecida com os safaris que acontecem na África, né? Que aí eles vão ao longo da, por exemplo, da Transpantaneira, que é um dos caminhos, que vai ser o próximo tema que a gente vai discutir, e eles fazem uma relação direta das pessoas com aquele ambiente, ou seja, é um contato de apreciação. E por que isso é importante? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a relação que a gente constitui com o ambiente vai dizer exatamente o quanto que aquilo vai estar impactado ou não. Ou seja, se a gente tem atividades como essa, como o ecoturismo e o turismo, elas vão ajudar a gente a entender que aquele ambiente é importante, que aquela beleza nos encanta. E por conta disso, a gente vai. O esforço é que, por conta dessas atividades, incite na população a vontade de preservação. Por isso que nessa região que a gente vai estar falando, o ecoturismo é tão forte. Por causa que, entendendo a importância do Pantanal e a sua variedade de fauna e flora, sua importância paisagística, né, sua importância das relações que ele constitui para aquele ambiente existir, o ecoturismo vem justamente para mostrar isso para as pessoas. Ou seja, como um caminho, como uma via de acesso. E aí nesse vídeo aqui ele deixa bem claro isso, né? Ele mostra a relação das pessoas, fala, por exemplo, do cavalo pantaneiro, né? Ou seja, é aquela coisa, é de tentar criar uma experiência das pessoas como pantaneiros, sabe? É criar uma relação, uma experiência das pessoas enquanto pertencimento àquela região, sabe? Isso daí é um conceito que eu não sei se o professor vai entrar muito com vocês nessa disciplina, mas é um conceito que a geografia se apropria, que é a questão de dominação e pertencimento. Esse tipo de atividade incita o pertencimento. Aquilo que você pertence, você cuida. Aquilo que você quer dominar, no sentido da natureza, você obstrui. Ou seja, você meio que passa por cima. É mais ou menos a ideia dos impactos, por exemplo, agropecuários na região. É justamente passar por cima, derrubar tudo e fazer uma monocultura, um pasto, certo? Então, esse tipo de atividade, por exemplo, a relação com esse cavalo pantaneiro, por exemplo, que é um cavalo que tem que ser um pouco mais forte, né, para poder conseguir andar naquelas águas, né, que vai ter uma correnteza na lama, né? Então, o cavalo tem características próprias dessa região. E aí eles compreenderem a importância dele, a importância da fauna, da flora, entender essa beleza natural e causar esse pertencimento, é uma atividade muito importante, sabe? Então, aqui fala um pouco das pousadas, né, do que eles, da relação com o bioma, né, ou seja, vai ter um aquário com os peixes, né, da própria região, os insetos, aqui as borboletas, aves, enfim, é uma experiência completa, né, e que dessa questão do ecoturismo, que vai ser o próximo ponto que a gente vai falar, né, que é esse aqui, ó. Não, ainda não. A gente vai falar um pouco da rodovia Transpantaneira e a gente vai entrar na questão do ecoturismo um pouco mais à frente nela. Tá. Transpantaneira, beleza. Quais pontos que são importantes da gente conhecer sobre ela? Bom, primeiro que o nome dela popular é Rodovia Transpantaneira, mas o nome enquanto na legislação e no ordenamento territorial é MT-060, que é conhecida também como uma travessia do Pantanal, ou seja, uma avenida que vai cortar uma boa parte do Pantanal, né? Bom, como que essa avenida foi criada? A Transpantaneira ela foi iniciada em 5 de novembro de 1972, construída pelo governo militar, e as obras das estradas começaram no extremo norte do Pantanal, ou seja, em Poconé, e seguiram por 4 anos até as margens do rio Cuiabá, na Vila São José, hoje Porto Jofre, né? Então, o que acontece? A parte que foi primeira construída foi de Poconé e ele foi avançando ao longo do Pantanal, seguindo na direção do Mato Grosso do Sul, por exemplo.
certo? E eles foram fazendo isso gradativamente. Um artigo que eu estava lendo um pouco mais cedo para preparar essa aula falava também de como que se deu, por exemplo, a presença de animais peçonhentos durante esse processo. Imagine o quanto que, porque, por exemplo, o Pantanal, ele abriga animais que não são peçonhentos, né? Primeiro, o que é um animal peçonhento? É aquele que pode apresentar perigo para a vida humana, certo? Então, é, digamos assim, por mais que ele tenha uma quantidade boa de não peçonhentos, tem os que são prejudiciais para a vida humana, né? E durante o avanço dessa avenida, a história, os relatos, são que eles encontraram muitos tipos de animais. Então, tipo assim, por isso que aqui nessa parte, né, eles colocam como se fosse uma aventura, né? Porque eles estavam nesse perigo iminente enquanto abria esse novo fronte para o Pantanal. Por mais que havia um interesse econômico por trás, né? De movimentação de mercadoria, ao mesmo tempo, o que se formou? Né? Por consequência, formou uma rodovia que se diferencia de uma estrada convencional por fatores ligados, em primeiro lugar, aos valores ambientais, suas pontes que servem de observatórios naturais de fauna e flora pantaneira. Então, aquilo que tinha uma intenção apenas de ser uma ligação econômica, acabou por criar um marco para o ecoturismo. Então, a Transpantaneira, ela representa isso. Ela representa um fronte que foi criado para ter essa relação econômica, porém que ao mesmo tempo hoje está tendo o esforço de ser uma nova frente também para o ecoturismo, ou seja, para a valorização do Pantanal. Ou seja, ela é muito rica em pousadas, como a gente vai ver mais à frente, né? Igual eu coloco aqui, ó, a margem dessa estrada é cercada por várias fazendas, hotéis e pousadas que promovem o turismo e ecoturismo. Né? Que eu acho que já vai ser esse próximo tópico. Tá. Ainda sobre a Transpantaneira, um tópico que a gente tem que discutir é o turismo e o ecoturismo na Transpantaneira, né? Por que é importante essa atividade lá? Porque ela apresenta um caminho para a valorização, manutenção da integridade do bioma e resistência aos impactos ambientais no Pantanal, causados principalmente pela agropecuária extensiva. Né? Ou seja, a crítica aqui não é a agropecuária, por exemplo, do pantaneiro mesmo, né? Ou seja, das famílias tradicionais mesmo do Pantanal, mas sim a extensiva, ou seja, aquela que ganha grandes extensões e por conta disso modifica muito o ambiente e, portanto, impacta ele muito. Certo? Estão conseguindo acompanhar até aí? Tá tranquilo? Só ver se está gravando, tá? Tranquilo. Beleza. Então, esses são os elementos que eu acho importante da gente saber, né? Mas vamos se aprofundar um pouco mais. Aqui a gente vai. Eu trouxe um mapa para vocês verem onde que ficam e quantos são mais ou menos as pousadas ao longo de toda a Transpantaneira, né? E o que representa essas pousadas ao longo da avenida, na minha opinião? Ele basicamente é um comércio de uma experiência como pantaneiro na relação com o ambiente e que, portanto, é uma força motriz dessa economia ecoturística na rodovia Transpantaneira, constituída através da fauna, flora e paisagem. Então, o que é isso, né? Eles basicamente estão vendendo a experiência da relação entre ser pantaneiro com o meio ambiente. E o que é esse ambiente? A fauna, a flora e a paisagem da região. Ou seja, é um modelo de mercado que vai vender essa experiência. Sabe? E por que isso é importante? Porque esse tipo de atividade causa poucos danos, sabe? Porque o turismo, por si só, e aí entra um pouco a questão da diferença do turismo para o ecoturismo, é que o ecoturismo tem essa questão sustentável, tem essa questão de não criar tantos impactos. Já o turismo não, por exemplo, o turismo, na minha leitura, né? Na minha leitura, ele tem que fazer algumas modificações no ambiente para criar a motivação das pessoas irem lá. Já o ecoturismo, não. A ideia principal é que você absorva, ou seja, você turisteie, você tenha aquela experiência sem que você modifique o ambiente. Ou seja, mais uma vez, tratando daqueles conceitos de pertencimento, né, e promovendo o pertencimento, logo promove, por consequência, a vontade de conservação.
E aí tem essa questão das mídias sociais, né? Por exemplo, que a gente estava conversando mais cedo, a novela, né? Pantanal. A gente sempre vê ao longo de toda a nossa educação também, tanto principalmente fundamental e de ensino médio, né? A importância do Pantanal. A gente sempre ouve isso tudo. Então, tem um apoio de conservação do Brasil como um todo, é uma coisa estrutural. E por que isso é importante? Porque se a gente estuda a história do bioma pantaneiro, a gente vê que ele foi muito impactado pela agropecuária. Muito impactado. Ele foi extremamente reduzido a uma pequena faixa hoje. E por que esse impacto foi tão significativo? Né? Foi durante aquele movimento daquela similar ao que aconteceu nos Estados Unidos, né, daquela marcha para o oeste, né, ou seja, de ocupar as áreas e aí ir causando o impacto seletivo, né, e que depois virou extensivo, enfim. O que eu quero que vocês tirem disso aqui? Que esse tipo de atividade é importante pela redução que o Pantanal sofreu. É como se fosse uma atividade extremamente importante para que ele continue existindo, sabe? E a Transpantaneira deixa isso bem claro pra gente, né? Inclusive, se eu não me engano, o mais antigo de todos, acho que se não me engano, é o Sesc Porto Cercado Hotel, se eu não me engano. Que inclusive aparece nesse vídeo que eu mandei para vocês, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, né? Junto com todos esses links aqui que eu coloquei. Até aí, tranquilo? Podemos dar por finalizada a questão da Transpantaneira? Ainda sobrou alguma dúvida? São só pinceladas, tá, pessoal? Eu vou pedir sempre para vocês que vocês vão atrás das leituras, porque aqui, por conta do tempo reduzido, vai ser sempre essas questões de conversas e assuntos introdutórios, sabe? Eu acho que é importante que vocês vão atrás e façam as leituras, sabe? Vocês vão atrás de mais informações que estão além só do que a gente traz aqui nas aulas de apoio. Mas está tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Quer que volte em alguma questão? Ou a gente pode dar continuidade aqui e falar um pouco do pré-campo? Ah, tranquilo, né? Então vamos lá. Pré-campo. Utilizando as ferramentas Google Maps e Google Earth. Tá. Como que é feito o pré-campo em geografia, né? Ou pelo menos quais são os dois caminhos que eu vejo muito os professores realizando? É a utilização do Google Maps e do Google Earth. Então vamos lá. O que essas duas ferramentas nos oferecem? Bom, o benefício do Google Maps é que a gente pode acessar ele pela internet por qualquer dispositivo. E o que de ferramenta que é interessante para a gente fazer? Sempre que vocês forem fazer uma aula de campo, eu quero que vocês tenham esse seguinte raciocínio. Primeiro, eu vou, além de, lógico, ter toda essa parte que a gente fez aqui das pesquisas, das leituras, da bibliografia, né, e no Google Acadêmico, pesquisar a cidade, pesquisar os trabalhos em geografia. Além disso, uma outra atividade que eu acho interessante de vocês fazerem é essa daqui, ó. Ver se tem a disponibilidade de vocês usarem o Google Street View. Em toda cidade que vocês não conhecem, que vocês forem visitar numa aula de campo, se vocês quiserem realizar um pré-campo, utilize o Google Street View. Vocês estão vendo aí a minha tela? Tá normal, né? Deixa eu só ver aqui. Tá dando para ver, né? Então, utilizem o Google Street View, joguem um bonequinho na cidade e vão andando por ela. Vão vendo como que é a morfologia da cidade, o bioma, como que é a relação das pessoas, as casas. Isso aqui lembra vocês algum bairro aqui de Cuiabá? Ou lembra alguma coisa parecida com Cuiabá para vocês? Ou é diferente? O que vocês sentem quando vocês olham a paisagem de Poconé, por exemplo? Que tipo de intuições vocês conseguem fazer? Aí como um exercício mesmo do conteúdo. Conseguem construir alguma relação? Olha os quintais. Ah, é? Vocês vieram aqui no São João del Rei, na aula da Sônia? O São João del Rei é minha área de estudo. A gente vai ter uma aula sobre ele, principalmente. O que vocês viram no São João del Rei? Vai ver com Chapada e Cuiabá. Massa. Isso é verdade, Cauane. Será que a Cuiabá já foi assim alguma vez? Em algum tempo atrás?
Talvez mais perto do período da extração direta do ouro? O que mais vocês conseguem ver? Como que foi essa experiência, Stephanie? A gente entrevistou os moradores do bairro. Bacana. Quando que foi essa aula de campo? Eu moro aqui no São João del Rei, né? Eu sou um morador e também estou fazendo a área de estudo do bairro. Olha como é que são a casa das pessoas da frente. Lembra realmente algumas casas em Chapada, Cauane. Consegue ver alguma coisa diferente, Eduardo? Daniela, se já tiver terminado. 24, massa, legal. Bacana. Eu sou um morador aqui da região do São João del Rei e eu também vou trazer trabalhos aqui, né? Vai ter uma aula mais pra frente que vai ser sobre a minha pesquisa. E aí eu vou falar um pouco do São João del Rei e falar um pouco da Avenida Contorno Leste que tá saindo aqui também, né? Mas bacana. Realmente, é parecido mesmo. Tem algumas casas que são assim mesmo aqui no bairro. É verdade. O que mais vocês conseguem observar? O Eduardo, a Daniela conseguem perceber alguma coisa? Alguma coisa chama atenção para vocês? Deixa eu colocar aqui uma outra região da cidade. Bacana, velho, que bacana. Tem bastante área verde, né? No bairro. Isso, bastante área verde, verdade. Isso influencia bastante. Olha como é que tem estradas de chão. Sim, verdade. Muitas casas não tem muro. É verdade. Olha como é que são as casas. Será que as relações que as pessoas constituem aqui são diferentes daqui de Cuiabá? Se não tem muro, tem que ser diferente, né? Será que o sentimento de segurança é diferente? Ou será que tem uma relação econômica? Isso que é legal de vocês fazerem, toda aula de campo que vocês forem ter. Pega o bonequinho do Google Maps e taca lá pra dar uma olhada. Por não ter muro faz parecer que é o lugar mais seguro. É isso. O que vocês estão fazendo é um estudo, é uma análise geográfica da paisagem. É isso que, ao longo da disciplina, a motivação é que vocês tenham. Vocês olhem para toda a morfologia da cidade, para os elementos, tanto naturais como humanos, como da construção da cidade, e vejam. Sim, creio que seja uma questão econômica também. Sim, com certeza. Por conta do padrão de cada casa, exatamente. Será que se todo mundo tivesse a questão financeira boa, eles construiriam muros? Ou será que teriam pessoas que prefeririam ainda não ter muros tão altos assim? São uma série de coisas que dá pra gente pensar quando a gente olha a cidade. Principalmente, é exatamente esse esforço que eu quero que vocês tenham em todas as aulas de campo que vocês forem ter daqui para frente, sabe? É que vocês olhem para a forma da cidade e vocês se perguntem por quê. Façam relações, façam deduções, peguem fatos e deduzam sobre eles. Ó, por exemplo, tem uma plantação de banana aqui do lado. Vocês já viram algo assim por Cuiabá, Chapada, uma plantação de mandioca? Acredito que teria muro, pois a questão econômica afeta muito na segregação e na separação. Exato. Talvez comunidades que são mais tradicionais não seja a separação seja menor. Será que por conta de haver essa dificuldade econômica, as pessoas se apoiem mais para conseguir sobreviver mesmo, né? Para conseguir se manter? Olha que interessante que eu achei aqui. A plantação de mandioca e de banana. Onde que vocês veem atividades assim? Aqui em Cuiabá ou em Chapada, em qualquer outro lugar? Exatamente. Vocês estão vendo? Vocês, tipo assim, tá vendo as intuições que vocês fazem? Um tempo atrás era mais fácil a identificação de quintais.
nesse modelo em Chapada. Hoje em que se vê não são com tanta frequência. Pois é. Vocês percebem? Então, tipo assim, a cidade, vocês percebem que ela passa por uma certa evolução, e essa cidade aqui de Poconé, ela tá em um período. Diferente de Cuiabá, diferente de Chapada, ela tá num processo histórico diferente. Pois é, aqui no São João del Rei, né, que a Stephanie tinha falado, aqui onde eu moro, tinha bastante disso. Tinha até fazendas aqui. Olha que interessante. Era muito comum ver casas assim, ó. Mas vocês entendem o processo que a gente está fazendo aqui? Por que, que ele é importante? Porque agora que vocês estão tendo esse pré-campo, que vocês estão fazendo essa viagem, que vocês estão olhando os lugares, quando vocês chegarem lá, vai ser diferente. Será que é só essa região que a gente está olhando aqui que é desse jeito? Ou será que é toda a cidade? Ver se eu consigo colocar o bonequinho em outro lugar. Percebe que eu coloquei mais ou menos uma região central, né? Nem fui para tanto para periferia. Vou colocar bem no centro aqui, ó. Ó. Olha aqui as praças. Onde vocês veem praças assim? Que lembranças que trazem a vocês praças nesse modelo? Bastante igrejas, né? Ao longo, ó. Bares. Olha como é que é a estrutura do bar. Lanchonete. Ó. Isso aqui lembra até o centro de Cuiabá, né? Brasilândia, exato. Ó, isso aqui lembra o centro antigo de Cuiabá, né? Esse padrão de construção. Não lembra um pouco o centro? Em algumas construções do centro de Cuiabá? Esse tipo de esforço que é bacana de vocês fazerem. Sabe, pegar o boneco e sair andando. Tipo, vocês vão na cidade. Uma construção mais antiga, exato. É esse tipo de movimento que eu acho bacana de vocês fazerem na cidade, sabe? Vocês andarem por ela e verem, ó, vocês estão vendo que essa região aqui, ó, isso aqui é muito comum de Cuiabá, tem esse tipo de telhado aqui, ó, tem esse tipo de construção. Significa que é uma cidade que já tem um certo tempo, né? Tem uma certa história, né? Então façam esse exercício com vocês. Sempre que forem ter uma aula de campo, pega o bonequinho. Se tiver como, pega o bonequinho, vai lá. Se não tiver, vê imagens, pesquisa. Faça esse trabalho visual. Tente entender, além só da parte histórica, tente entender também essa morfologia através dessa estrutura visual. Mas é isso. O Google Maps é muito bom para fazer isso. Pesquisar alguns pontos em específico, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, tem o Sesc Poconé, vamos colocar o bonequinho aqui, ó. Talvez tenha algumas informações que sejam interessantes, ó. Por exemplo, vamos ver se tem algum ponto interativo, porque no mapa também tem isso, né? Tem os lugares que dá para você interagir, para você pegar mais informações. Aqui mais para frente um pouco. Fazendo para interagir, deixa eu clicar aqui. Por exemplo, ó, o Sesc Poconé. Fotos, né? Ó, da relação que eles constroem com as pessoas. Tipo assim, que imagem que eles colocam. Tá vendo? Isso daí, tipo assim, é uma experiência de vocês entenderem um pouco melhor como que é a cidade que vocês estão analisando. Sabe? Então, façam esse tipo de atividade com vocês aí, se vocês tiverem algum tempo. Coloca o bonequinho e vai andando, vai vendo as cidades, vai vendo o que você observa. Sabe? Tem essa curiosidade sempre antes de ir a campo. Dá uma olhada na cidade, vai andando. Por exemplo, a Transpantaneira é aqui, ó. A MT-060, ó. Tem alguns. Não dá para andar por ela toda, mas tem alguns pontos que dá para colocar o bonequinho, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó. Aqui é uma pousada, provavelmente. Ó. Pousada Pilval. Famosa pousada Pilval, né? Ó. Coloca o bonequinho, dá uma volta, sabe? Tem essa curiosidade, queira ver como é que é as coisas. Ó, portal, que acho que deve ser outra pousada. Ó.
Não é só uma foto que tiraram, tá vendo? Tem essa curiosidade, use o Google Maps para isso, sempre antes de ter antes de ter o campo. Visite a cidade através dessa ferramenta do Google Maps. Tá. Outra ferramenta, Google Earth, né? Vamos deixar o link para vocês baixarem, né, a versão Pro, que eu recomendo caso vocês queiram ver imagens mais antigas. Por exemplo, o que eu acho que o Google Earth vai ser legal para a gente ver? Por exemplo, aqui a extração de ouro, né? O garimpo. Vamos colocar aqui 85. Ó. 85, se a gente dá uma olhadinha com mais detalhes, a gente vê que já tem algumas formações do garimpo aqui, né? Mas não está numa qualidade boa. Vamos avançar um pouco. 2000. Olha o garimpo aqui, ó. Do lado da cidade. Isso aqui é a cidade, ó. Tá vendo? A cidade está aqui, ó. Aqui está o garimpo. Imagina, com base em todos aqueles impactos que eu falei para vocês do mercúrio, impacto no ambiente, no solo. Imagina as pessoas que moram aqui do lado desse garimpo. Como será que na qualidade de água, de vida? Ó. Esse aqui eu estou usando a ferramenta das imagens históricas, que é aqui, ó. Você vem visualizar imagens históricas. Você clica aqui e aí aparece essa barrinha para vocês ir passando gradativamente. Qualquer coisa, vocês podem clicar no reloginho aqui também. Tá vendo? Aí vamos supor que a gente quer usar uma outra ferramenta do Google Earth para medir. Qual que é o tamanho desse garimpo aqui? Vamos ver. Ó, essa ferramenta aqui, que é essa régua. Ó. A gente pode colocar em quilômetros, né? Aqui a gente clica de um lado, aqui clica assim, ó. Aí faz uma linha, ó. Tá vendo? 1,4 quilômetros. Assim, quantos metros isso dá? Melhor que quilômetros. 1,4. Fazer uma outra medida. Daqui até aqui, ó. 1,3. Então, mais ou menos ali, 1,5 km², né? Mais ou menos, né? Só dando a medida. Então, é um garimpo grande. Vocês conseguem ter essa dimensão assim? De intuir mais ou menos o quanto que em quilômetro representa no real? Vocês conseguem imaginar? Vocês querem que eu dê um exemplo sobre isso? Para vocês conseguirem imaginar melhor a dimensão? Um exemplo muito comum que o pessoal faz é esse aqui, ó. Bom, a gente pega um campo de futebol, a gente pega aqui, ó. A gente sempre se baseia nele, né? Porque é o espaço mais comum. Ó. Quanto que mede os campos de futebol? Ó. Deixa eu ver se tem medidas mais simples aqui. Lembra que tinha um site que era bem bom para fazer isso, ó. Você tem que pegar alguma coisa que vocês conheçam. E aí vocês fazem a associação. Ó. Deixa eu ver. Só acho, eu lembro que tinha um site, mas não, mas acho que vou achar pelas imagens aqui. Ó. 120 metros. Né? E lembrando que aqui lá tem 1 quilômetro. Imagina quantos campos de futebol não seriam necessários ali para, né, no caso no sentido lateral, para preencher todo esse garimpo. Né? Na verdade, acho que 120 metros é assim, né? Vamos pegar uma medida mais, uma outra associação. Tem um campo de futebol que é um deles, e outra é medidas conhecidas. Por exemplo, em Cuiabá. Tem o, deixa eu ver, ir pelo Earth aqui. Ó. Vamos lá para Cuiabá, para a gente fazer uma analogia. Para a gente saber quanto que mede. Vamos colocar aqui. Vou pegar, diminuir um pouco a escala. Cuiabá tá aqui. Ó. Vamos pegar o FMT. Tudo isso, pessoal, são coisas que dá para vocês fazerem para vocês terem essa noção. Por exemplo, essa linha reta aqui da UFMT, quanto que tem? Tem essa rotatória aqui, ó. Quase 1 quilômetro. Vamos ver até o bloco mais a extremidade aqui, ó. Aqueles blocos lá do fundo da UFMT, ó. Quilômetro.
Se a gente pegar a extensão inteira, norte a sul da UFMT, ó. 1,4. Então, é um garimpo ali mais ou menos do tamanho da UFMT. Você consegue imaginar o tamanho de um garimpo desse? É mais ou menos uma UFMT assim, nesse sentido horizontal e no sentido vertical. Sabe? Vocês conseguem imaginar essa parte mais longa aqui, ó, desde a primeira guarita até os fundos da UFMT? Esse é o tamanho do garimpo, tanto em sentido horizontal como vertical. Será que é grande? Então, tipo assim, se vocês quiserem ter essa noção de quanto que é o tamanho das coisas, peguem distâncias que vocês já conhecem, de lugares que já convivem. Por exemplo, o FMT. Né? A UFMT tem mais ou menos a medida. Campo de futebol, por exemplo. Que aí tem os vários, né? Peguem distâncias que vocês conhecem. Por exemplo, os caminhos que vocês percorrem. Por exemplo, Fernando Correia. Fernando Correia, quanto será que ela tem? Lembrando que aqui eu só quero mostrar as ferramentas para vocês, né? A gente está fazendo testes e fazendo as intuições para vocês verem como que funciona. Certo? Tô usando aqui, ó. 7 quilômetros, mais ou menos. Aqui da parte do Atacadão Tijucal, né? Em linha reta, mais ou menos. Até ali perto da Praça Ipiranga, ali, né? Perto da região do centro, a 7 quilômetros. Então, tipo assim, peguem distâncias que vocês percorrem todos os dias, peguem lugares que vocês visitam todos os dias, sabe? E testem essas ferramentas e usem para vocês começarem a tirar algumas conclusões. Então, a gente percebe ali que em Poconé, o que acontece? Uma atividade de garimpo de ouro há muito tempo na cidade. Certo? Como vocês acham? É o caminho que você percorre da UFMT para casa. É isso. Médio, usa essas ferramentas aqui, ó. De quanto mede a distância da sua casa até o UFMT. Vê como que deu essa passagem histórica. Será que aquela avenida é recente ou existe há muito tempo que você está passando? Façam isso não só aqui em Cuiabá, mas façam isso também nos lugares que vocês vão. Né? Por exemplo, Poconé, que a gente vai. Ó, que a gente tem uma ferramenta que se pesquisa, né? Você pode escrever. Pesquisar, ó. Olha lá, ele já acertou o local. Poconé, tá vendo? Aí já te leva certinho, ó. Hã? Aí vê como é que foi mudando, ó. A gente já achou aqui o garimpo, né? Vamos ver. Se desde 85 mais ou menos ele já estava aqui, vamos ver como ele vai evoluindo, ó. Vou colocar 2008, ó. Isso aqui é rejeito, tá? Essas cores são mais amarelas aqui, ó. Imaginem como que não deve ser, sabe, o impacto de um garimpo por tantos anos na cidade, na vida das pessoas, levando em consideração tudo aquilo que a gente já discutiu. E é um garimpo que, se eu não me engano, ainda está em atividade, ó. Imagina. Ó, vamos lá, de 85 até 2022, que é o que a gente tem dados. Talvez o garimpo seja de muito antes disso, tá? Igual a gente viu na parte histórica. É só pelas imagens, pelos dados que a gente tem, ó. Quase 40 anos. Só das imagens que a gente tem dados, tá? Provavelmente deve ser de muito antes de 85. Igual a gente viu naquela parte histórica. Né? Mas acho que é isso. Tipo assim, essas ferramentas aqui ajudam você a conseguir fazer um pré-campo por conta. Às vezes tem professores que eles não vão muito nessa parte do pré-campo. Então, a gente pode fazer isso por conta também. A gente pode pegar o Google Earth e ver as imagens, né? Ver como que a cidade evoluiu, o que tem perto da cidade, né? Ó, vamos ver o tamanho da área urbana, né? Como que foi a evolução. Ó. De 2000, ó. Deixa eu uma parte mais aqui. Não estava expandido para lá ainda. Deixa eu tirar esses bancos de dados aqui para não confundir. Ó. Tinha algumas ruas ali, mas não estava muito consolidado. Você acha... Aqui, ó. Olha como é que ela cresceu um pouco. Vou colocar mais para frente. 2012, ó. Cresceu mais para cá, para essa região norte. 2022, ó. Expandiu ainda mais para essa região norte e para as outras áreas também. Principalmente para essa da esquerda. Então, tipo assim. Ó, percebem que criou várias outras poças alagadizas aqui que também provavelmente são garimpos, se eu não estou enganado, tá? Aqui, ó, tá vendo? Então, é uma cidade que está cercada de garimpo. Aí eu pergunto para vocês, como que será que vocês beberiam água desse lugar assim? Tipo assim,
que sai da torneira, por exemplo? Será que a água que sai da torneira para essas pessoas que... Como será que é? Esse tipo de coisa que vocês têm que ficar se perguntando, se questionando, buscando isso, certo? Eu acho que é basicamente isso. Ficou alguma dúvida sobre essas ferramentas? Beleza. Explorem. Qualquer coisa vocês podem pesquisar, tem vários cursos de graça no YouTube, que o pessoal ensina a usar essas ferramentas. E então, se a disciplina às vezes não tiver um pré-campo, promovam vocês mesmos, sabe? Façam pesquisas, estudem, usem o Google Maps, usem o Google Earth, vê como que varia, como que muda ao longo do tempo, as distâncias, o tamanho, sabe? Façam esse percurso lá do Google Maps igual a gente fez. Comecem a fazer discussões, comecem a perguntar, comecem a se questionar, a constituir as relações. Aí vocês vão, sabe, vão experienciando o lugar. Sabe? E aí quando vocês chegarem lá no campo, vocês já vão ter uma base. E aí o campo para vocês vai ser totalmente diferente agora que vocês têm a base. Vocês conseguem aproveitar muito mais e perceber muito mais coisas. Às vezes, por exemplo, a gente criou uma suposição, né, da questão da temperatura. Será que a temperatura aqui é parecida com Cuiabá? É uma teoria, porque os valores falam que são iguais. Mas será que lá vai ser igual mesmo? A gente pode ver. São só exemplos, tá, pessoal? Mas acho que é isso. Podemos finalizar então? Tranquilo? Vou parar a gravação.